Olá, tudo bem? Na China, os ritos importam. O governo fez uma série de medidas, implementou essas medidas, elas ainda estão em construção, mas elas já foram anunciadas desde o final de setembro, nas searas fiscal, monetária, parafiscal e creditícia, com um objetivo muito marcado de conter a desaceleração da economia no curto prazo e reativar o processo de crescimento, principalmente através do que a gente chama de velha China, que é a parte ligada ao mercado imobiliário, a crédito e às obras de infraestrutura. O mercado recebeu essas notícias de maneira até corretamente negativa, na medida em que a maior parte dos impulsos acabava se dando do lado da oferta, quando o problema, por excelência, estava acontecendo do lado da demanda. Políticas de promoção da renda presente e futura das famílias não foram desenhadas. E se espera, na verdade, que se aumente a confiança de consumidores, seja na sua renda presente, seja na sua renda futura, quando essa roda da economia pelo lado da oferta voltar a girar e, portanto, der mais sustentação a emprego e renda das famílias. É importante a gente ter noção que na China os movimentos de política econômica eles são sequenciais e a comunicação do governo é muito importante. No início de dezembro, nós tivemos dois eventos importantes em termos da comunicação do governo para suas disposições para 2025 e além. Uma reunião do Politburo, que é um órgão de 25, 24 maiores membros do Partido Comunista, não é o órgão mais alto, que é o Comitê Central, né, o Comitê Permanente dentro do Comitê Central, mas é o segundo órgão político mais relevante, e a CEWC, Central Economic Work Conference, que é a conferência na qual são definidas as metas de crescimento, de inflação, de déficit fiscal do ano seguinte, que só serão divulgadas em março. Então, as metas de crescimento do PIB chinês elas já foram definidas pelo governo, elas vão ser divulgadas em março do ano que vem, numa plenária do Partido Comunista, mas a discussão delas ocorreu agora, em dezembro, em torno do dia 10. Deixa eu só recapitular. Nessas duas reuniões, a do Politburo e a CEWC, nós temos depois delas uma conferência. Essa conferência ela não tem perguntas e respostas, ela é simplesmente um membro, representante do governo, que diz para a sociedade quais foram as deliberações feitas, evidentemente, por exemplo, sem dizer qual é o número de meta de crescimento do ano que vem. E aqui o palavreado importa muitíssimo, porque eles usam de maneira muito marcada determinados termos para sinalizar suas disposições de política. Especificamente, a gente tem que olhar para duas coisas, política fiscal e política monetária. Política monetária foi definida pelo governo na reunião do Politburo e depois na CEWC como moderadamente expansionista para o ano que vem. E a política fiscal foi definida como mais proativa. Por que essas coisas importam? O termo moderadamente expansionista só foi utilizado no passado recente uma vez, depois da crise financeira de 2008 e 2009. Em todos os eventos anteriores, a linguagem era diferente e a atuação da política monetária era consistente com essa linguagem. O que eu estou dizendo para vocês, de maneira explícita, é que o governo, para quem sabe ler a comunicação chinesa, disse de maneira clara que 2025 será um ano de enorme expansão de liquidez, de operações de créditos e de redução da taxa de juros na economia. Eles vão jogar dinheiro na economia chinesa de uma forma comparável ao que ocorreu na crise financeira de 2008 e 2009. Na questão da política monetária proativa, o tom ele é um pouco acima do que a gente estava observando anteriormente. E aqui tem uma discussão específica. Em 2024, o governo teve dificuldade de gastar, por questões mais operacionais até. Essas questões, principalmente nos governos subnacionais, foram solucionadas com as políticas de setembro, outubro, novembro, e agora o governo está dizendo que para 2025 é o regime pau na máquina. Vão pisar no acelerador e ter mais gastos públicos. Em paralelo, a última coisa importante, na questão de promoção do consumo, o governo diz explicitamente que ele tem que promover vigorosamente o consumo. E, importante, há uma diferença entre o que aconteceu na reunião do Politburo e na CEWC, essa importância da promoção do consumo
sobe para a primeira prioridade destacada na Central Economic Work Conference. O governo vai para dentro. A gente não entende exatamente o que ele quer dizer com promoção vigorosa de consumo. Não parece ser uma questão de transferir renda, mas rebate de impostos, aumento de subsídios e políticas em algum nível de transferência de renda para as famílias, não direta como um Bolsa Família, mas aumentando a renda disponível, como, por exemplo, reduzindo imposto, são coisas que estarão no rol de políticas do ano que vem. O déficit fiscal deve aumentar com uma meta que sai de um déficit de 3 para um déficit de pelo menos de 4. Essa meta não é um indicador do nível da política fiscal, mas a direção dela é um indicador de que eles vão acelerar os gastos. Com política fiscal ativa, muito expansionista, com política monetária injetando dinheiro na economia e com uma preocupação de aumentar o consumo vigorosamente, nós reforçamos a nossa visão de que o mercado está muito pessimista com os seus calls de crescimento da China em 2025. É evidente que nós teremos um mundo delicado, com Trump, tarifas, guerra comercial e uma bagunça danada, tanto fora quanto dentro do país. Mas a cavalaria do governo é grande e veio, e isso vai gerar mais impulso de crescimento em 2025. Não é estrutural, vai causar desequilíbrios, mas cada dia com a sua dor. Se o mercado pensa num crescimento de 4% na China no ano que vem, nós esperamos que a meta de crescimento seja definida ao redor de 5%, tal como nesse ano, e que a China entregue números nas cercanias de 4,5% com 5%. A depender das pressões que levarão a uma desaceleração, mais estímulos serão concedidos e eles vão tentar buscar uma taxa de crescimento que é maior do que a que o mercado imagina, mais alinhada com a nossa projeção pontual hoje de alguma coisa entre 4,7% e 4,8% de crescimento do PIB no ano que vem. De todo o debate macroeconômico que anda muito confuso, talvez esse seja um ponto positivo para alguns setores, pelo menos, da economia brasileira. É um tema a observar durante o ano que vem e que hoje nos parece fora do radar da imensa parte dos analistas de mercado. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.